Trabalho Legal está no ar e vai mostrar nesta edição os impactos da nova lei de migração. O Ministério Público do Trabalho vem acompanhando o procedimento de confecção e agora a regulamentação da nova lei desde há pelo menos 10 anos. Após a ação do Ministério Público do Trabalho, Mercedes-Benz é condenada pela Justiça a pagar R$1 milhão. A estreia da série Atuação do MPT, que mostrará como funciona o ramo do MPU ligado à Justiça Trabalhista. Tem que narrar o fato com maior detalhes possíveis, para que fique bem caracterizado qual é a irregularidade que está sendo enfrentada dentro da empresa. Livro A Subordinação no Contrato de Trabalho, uma releitura necessária, é a obra de hoje do quadro MPT Indica. Esse livro demonstra que ao longo do século XX esse conceito foi expandido notavelmente, até em consonância com a própria ideia de estado de bem-estar social, porque o direito do trabalho é um instrumento por excelência de distribuição de riqueza de poder na sociedade, mas que em meados do final da década de 70, em razão de diversas transformações no mundo do trabalho e da ascensão da doutrina ultraliberal, esse conceito passou a ser restringido. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Em vigor desde o dia 21, a nova lei de imigração trará impactos para estrangeiros que vivem no Brasil. Entenda as mudanças na reportagem de Rafael Augustos. O Ministério Público do Trabalho participou de uma reunião pública organizada pela Casa Civil da Presidência da República para discutir a regulamentação da Lei número 13.445, conhecida como Lei de Imigração, que entrou em vigor no dia 21 de novembro. O Ministério Público do Trabalho vem acompanhando o procedimento de confecção e agora a regulamentação da nova lei desde há pelo menos 10 anos. Nesse tempo que estamos pelo Ministério Público do Trabalho, acompanhando esse processo, nós verificamos que existem muitos pontos de interesse para o Ministério Público do Trabalho que são relacionados à prevenção da vitimização das pessoas vulneráveis nesse complicado processo que é o processo migratório. A reunião aconteceu aqui no Ministério da Justiça e nela o MPT apresentou esclarecimentos e propostas para viabilizar uma regulamentação do trabalho dos estrangeiros do Brasil. Na reunião, 3 alterações foram propostas pela representante do MPT, entre elas a que diz respeito sobre estrangeiros vítimas de trabalho escravo no Brasil. Então, o primeiro é de que sejam adotadas as providências na velocidade que se requer para a permanência das vítimas de trabalho escravo estrangeiras no Brasil. Nós já tínhamos chegado a um patamar bom, pelo qual as autoridades que imediatamente estão na presença da constatação de que houve essa situação, possam pedir requerer ao ministro da Justiça a permanência das vítimas pelo simples fato de que foram vitimadas no território brasileiro. Isso já tinha sido conseguido e agora, com a regulamentação, se estava dando um passo atrás. Então, eu tive a oportunidade de, em nome do GT-MIG, do Ministério Público do Trabalho, chamar a atenção para esse fato e me parece que houve uma boa receptividade. Para o MPT, a reunião foi uma grande oportunidade de esclarecer dúvidas e corrigir erros da nova lei de imigração. A minha sugestão foi de que o Brasil assumisse formalmente no decreto esse compromisso e que tenha cuidado com situações como, por exemplo, a do trabalho doméstico, porque concretamente, no mês de agosto, o Ministério Público do Trabalho propôs uma ação civil pública contra uma agência de emprego que enganava trabalhadores de nacionalidade filipina, trazendo para o Brasil sob falsas promessas de empregos bons e que, na verdade, aqui no Brasil se revelavam análogos à condição de escravo. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região confirmou: o trabalho análogo ao escravo encontrado na cadeia produtiva da Zara em 2011 é, de fato, responsabilidade da marca de roupas. A Zara tentou anular autos de infração de auditores fiscais do Ministério do Trabalho, que registraram trabalho análogo ao escravo em oficinas que costuravam para a marca. Para isso, processou a União com uma ação anulatória. O MPT atuou como fiscal da lei e acompanhou todo o processo, que culminou na decisão. O acórdão também possibilita a inclusão da empresa na lista suja. Após ser processada pelo MPT por utilizar maquinário defeituoso que aumenta riscos de esmagamento e mutilação, a montadora Mercedes-Benz foi condenada pela Justiça a pagar R$1 milhão.
Em fevereiro de 2016, o MPT ajuizou uma ação em São Bernardo do Campo, São Paulo, depois que a empresa se recusou a cumprir o termo de ajustamento de conduta. O trabalho dos auditores fiscais foi fundamental para identificar as irregularidades. Nesta atividade econômica, havia dados do Ministério da Previdência Social informando vários acidentes em 2011 e 2013, em que o agente causador do acidente foi a máquina prensa. Em 2011 foram 195 acidentes nesse segmento. E em 2012, 86 acidentes. Para o MPT, a Mercedes tem total responsabilidade pela segurança de seus empregados, incluindo prestadores terceirizados. A Mercedes é responsável porque ela, na qualidade de proprietária das festas, tomadora e contratante do serviço, que só servia a ela mesma, beneficiária do trabalho prestado pelos terceirizados, ela também é responsável pelo cumprimento e observância das normas trabalhistas que visam a segurança e saúde no trabalho. Agora, se você observar uma ferramenta que produziu uma porta de caminhão da Mercedes, não vai poder circular em outro veículo. A NR12 do Ministério do Trabalho é a norma regulamentadora que estabelece requisitos para que máquinas e equipamentos sejam manuseados com segurança. Segundo a procuradora, a fabricante emprestava o maquinário para as terceirizadas como forma de repassar as responsabilidades. Essa terceirização, que é o instrumento jurídico que justifica esse empréstimo do maquinário, é feito com claro intuito de transferir a produção, mas de uma forma não muito responsável, porque não se comprometeu com normas mínimas de saúde e segurança do trabalho. Como resultado do processo, o valor de R$1 milhão pago pela indenização será revertido ao FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Além disso, a fabricante de veículos foi proibida de comprar peças de empresas que não atendam às normas de saúde e segurança no trabalho, sob pena de multa de R$10 mil por cada peça irregular. No caso da Mercedes-Benz, além da NR12, também foi desrespeitada a Convenção 155 da OIT, que foi ratificada pelo Brasil e define como ambiente de trabalho todos os locais onde os trabalhadores permanecem ou devem comparecer e que esteja sob controle direto ou indireto do empregador. Logo após o intervalo, a estreia da série Atuação do MPT, que mostrará como funciona o ramo do MP ligado à Justiça Trabalhista. O Trabalho Legal estreia hoje a série de reportagens Atuação do MPT. Em 4 reportagens serão abordadas as atuações judiciais e extrajudiciais, as regras para a reversão das multas e o caminho percorrido pelas denúncias, assunto da primeira reportagem. O Ministério Público do Trabalho recebe denúncias sobre irregularidades trabalhistas desde que haja interesse público, como no caso de violações a direitos coletivos de trabalhadores. E para fazer a queixa, o MPT disponibiliza diversos canais para ajudar o trabalhador. Pode ser feita pelo site www.mpt.mp.br ou através do Disque 100 para quem não tem acesso à internet. Outra forma de denunciar é diretamente em uma das unidades do MPT. Na Procuradoria Regional do Trabalho, 10ª Região do Distrito Federal, elas são registradas pelo setor de atendimento. Ele tem que narrar o fato com maior detalhes possíveis, para que fique bem caracterizado qual é a irregularidade que está sendo enfrentada dentro da empresa. Ele tem que trazer o nome da empresa, endereço dessa empresa e, se tiver, o número de CNPJ que nos permite uma melhor localização dessa empresa. É dispensável trazer os seus dados pessoais, porque a denúncia também pode ser cadastrada como anônima. Além disso, a denúncia pode ser feita pelo celular de forma gratuita e rápida, através do aplicativo Pardal,
que encaminha rapidamente para uma das 149 unidades do MPT em todo o Brasil. Nós temos recebido uma quantidade bastante grande de denúncias porque, basicamente, ele busca colher provas da irregularidade. Então, a pessoa, o interessado, diante da mera intuição mesmo de que aquilo viola, porque muitas vezes a pessoa não tem precisamente as informações necessárias para julgar que aquilo é uma violação a direitos trabalhistas, né? Então, por exemplo, quando ele encontra uma criança trabalhando na rua, né? Então, ou vendendo, por exemplo, bebida alcoólica numa feira livre, entre outras situações. Ao todo, o Ministério Público do Trabalho recebeu em 2016 mais de 1.500 queixas. Só este ano, de janeiro a outubro, foram mais de 3.600 denúncias. A denúncia é enviada para um banco de dados e é distribuída automaticamente para um procurador da unidade regional do MPT em que ocorreram as irregularidades. Ao todo, são cerca de 800 procuradores distribuídos nas 125 procuradorias do trabalho nos municípios e nas 24 procuradorias regionais do trabalho. A distribuição é automática e há uma legislação que contempla o âmbito de atuação do Ministério Público em geral e do Ministério Público do Trabalho em particular. Então a nossa atuação se dá em matérias que digam respeito à coletividade dos trabalhadores, né? E nós temos temas de atuação prioritária, como por exemplo o combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, combate à discriminação nas relações de trabalho e por aí vai. Então o membro do Ministério Público do Trabalho, quando recebe uma denúncia, ele procura localizá-la no âmbito das suas atribuições. Percebendo que aquela denúncia se insere no âmbito de atribuições fixadas em lei, a partir daí ele decide pela instauração de um inquérito civil público ou anteriormente até de um procedimento preparatório de inquérito civil público, né? Dessa forma, acatada a denúncia, o procurador inicia a investigação que pode resultar em um acordo promovido pelo próprio MPT ou, caso a empresa se recuse a isso, até mesmo no ajuizamento de ação civil pública para cessar as violações e reparar o dano moral coletivo causado. Na próxima semana, o assunto será a atuação extrajudicial. Agora as empresas podem terceirizar até a atividade fim? A intenção do legislador claramente foi essa, não é? Permitir a terceirização na atividade fim de qualquer empresa. Mas o juiz, ao julgar essas controvérsias, pouco vai importar investigar a intenção do legislador. Ele vai procurar a mens legis, que é a intenção da lei, e aí ele vai ter que fazer todo esse exercício interpretativo para alcançar. Eu sei que acabo não respondendo a pergunta, mas realmente é difícil responder essa pergunta. Como eu disse, isso vai gerar uma enxurrada de ações trabalhistas, ações individuais e coletivas, exatamente porque quem vai delimitar o alcance desse dispositivo legal vai ser o Poder Judiciário. Os terceirizados têm todos os direitos de um trabalhador normal? O terceirizado tem o mesmo direito a um meio ambiente de trabalho rígido, inclusive há disposições na lei nesse sentido. Mas a relação de trabalho terceirizado, ela sempre é uma relação precarizante, não é? É uma relação no qual o trabalhador, ele trabalha mais, ele ganha menos e está sujeito a mais acidentes de trabalho e a doenças profissionais. Então, objetivamente respondendo, não tem. É um trabalhador inferior, não é? É um trabalhador que não tem as mesmas condições de trabalho do empregado diretamente contratado pela empresa. A empresa que terceiriza a sua produção tem obrigações com os empregados que trabalham em suas instalações? A lei ela prevê, e isso na verdade não é uma novidade, né? Já havia um entendimento jurisprudencial no sentido de que o tomador do serviço tem responsabilidade subsidiária, né? Então, assim, em tese, essa responsabilidade subsidiária está mantida. Então, agora, isso vai haver muita discussão nos tribunais sobre a extensão dessa responsabilidade. A terceirização irregular de mão de obra por um prestador de serviços da Prefeitura de Lusiânia, interior de Goiás, motivou a ação do MPT. Quem tem as informações atualizadas sobre o caso é a repórter Andréia Luiza Matias. Olá, Andréia.
Olá, Rafael. O Ministério Público do Trabalho em Goiás identificou que membros da cooperativa Cooperluz estavam prestando serviços diretamente para a Prefeitura do município de Lusiânia, aqui em Goiás, como explica o Procurador do Trabalho, Tiago Ranieri. Então, diversos cooperados, ao invés de realmente estarem realizando atividades de cooperados, sendo sócios, proprietários da cooperativa, estavam realizando serviços de gari, bem como outros serviços dentro do município de Lusiânia, com subordinação e pessoalidade, burlando totalmente o princípio do concurso público. Pelas irregularidades cometidas tanto pela Prefeitura quanto pela cooperativa, o MPT pede a condenação de ambos em R$2,5 milhões por danos morais coletivos. Antes de ajuizar a ação civil pública, o MPT tentou ajustamento de conduta com o município e a Cooperluz, que não foi cumprido pelos dois. Nós fomos obrigados, vamos dizer assim, que é o nosso meio de regularização, a ajuizar uma ação civil pública para que pudéssemos realmente acabar com essas irregularidades trabalhistas, bem como afastar inclusive também a situação de crime da cooperativa, porque por mais que nós não tenhamos a legitimidade para atuar na esfera penal, foi oficiado também o MP do Estado, porque dentre as irregularidades cometidas pela cooperativa estava a situação também de burlar a legislação trabalhista com o fim de o cooperado não atingir, não alcançar direito trabalhista, tanto de ambas as partes, cooperados, bem como servidor público, que foi contratado de forma fraudulenta pelo município. O MPT solicitou que a Justiça do Trabalho determine que o município de Lusiânia deixe de interferir na gestão da cooperativa e pare de utilizá-la como intermediadora de mão de obra. Solicitou também que a diretoria da entidade fosse destituída e de imediato nomeado um interventor. Para os dois requerimentos, o MPT pediu multa de R$10 mil mensais por obrigação descumprida. De acordo com a legislação, uma cooperativa deve ser constituída por pessoas de uma determinada profissão ou ofício. Além disso, deve atuar com o objetivo de melhorar os salários e as condições de trabalho de seus associados. Voltamos ao estúdio. Já já, a subordinação no contrato de trabalho, uma releitura necessária da Procuradora do Trabalho, Lorena Vasconcelos Porto, é o destaque de hoje do quadro O MPT Indica. As empresas Raízen Energia e Raízen Açúcar correm o risco de ter o selo de responsabilidade social cassado. Após a ação do MPT, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação que pede a cassação do selo, que deve ser concedido apenas a empresas comprometidas no cumprimento dos direitos trabalhistas no setor sucroalcooleiro. As duas empresas são acusadas de submeter empregados a condições análogas à de escravos, além de outras violações. O TST decidiu que o caso volte a ser julgado em segunda instância. Nosso assunto de hoje é a subordinação no contrato de trabalho, uma releitura necessária. A obra da Procuradora do Trabalho, Lorena Vasconcelos Porto, que conversou com a gente sobre os principais pontos do livro. Nesse livro eu demonstro que ao longo do século XX esse conceito foi expandido notavelmente, até em consonância com a própria ideia de estado de bem-estar social, porque o direito do trabalho é um instrumento por excelência de distribuição de riqueza de poder na sociedade, mas que em meados do final da década de 70, em razão de diversas transformações no mundo do trabalho e da ascensão da doutrina ultraliberal, esse conceito passou a ser restringido, de modo que inúmeros trabalhadores que necessitavam, faziam jus às tutelas trabalhistas, passaram a ser excluídos da proteção juslaboral. De acordo com a Procuradora, o conceito de subordinação é essencial para o direito do trabalho, pois só é considerado empregado o trabalhador subordinado, e somente esse tipo de contratado tem direito a garantias trabalhistas. Então, a minha tese, eu defendo a retomada e o aprofundamento dessas tendências expansionistas anteriores do conceito de subordinação, visando exatamente a que esses trabalhadores que têm essa dependência socioeconômica, que necessitam das tutelas laborais, sejam enquadrados como subordinados e, portanto, empregados com acesso a todos os direitos e garantias trabalhistas.
E esse conceito amplo, que eu chamo de subordinação integrativa, mas outros doutrinadores, como o professor Maurício Godin Delgado, chama de subordinação estrutural, vai ser fundamental agora com a reforma trabalhista, porque todas essas figuras trazidas, né, pelas leis 13429 e 13467 de 2017, como o trabalho autônomo, o próprio contrato de prestação de serviços e a pejotização, né, na Lei 6.019 de 74 alterada, todas essas figuras poderão ser, digamos assim, desconstruídas, né, desconfiguradas para o reconhecimento do vínculo empregatício do trabalhador envolvido nessa prestação de serviços, com base, inclusive, em um conceito mais amplo de subordinação. Então, o conceito amplo de subordinação, ele vai ser fundamental agora com a entrada em vigor da reforma trabalhista. Subordinação integrativa, também conhecida como subordinação estrutural, segundo ela, é fundamental após as mudanças recentes na legislação trabalhista. Eu recomendo para todos os operadores jurídicos, né, sejam membros do Ministério Público, magistrados, servidores, professores, doutrinadores, estudantes, sindicalistas, todos aqueles que operam, né, na teoria e na prática o direito do trabalho. A subordinação do contrato de trabalho, uma releitura necessária, é mais uma obra que você encontra em uma das 19 bibliotecas do MPT espalhadas pelo país. O MPT realizou, em parceria com o Ministério do Trabalho, operação em 4 unidades de saúde de João Pessoa, na Paraíba. A segunda etapa da força-tarefa do projeto Saúde na Saúde constatou irregularidades graves, como profissionais atuando sem os devidos equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, péssimas condições de trabalho com risco de contaminação e até choque elétrico, além de lixo hospitalar exposto e mal armazenado, inclusive seringas e agulhas contaminadas em local aberto. Um diagnóstico está sendo produzido para embasar ações do Ministério Público do Trabalho. Foi implantado no município de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, o projeto Resgate à Infância, a partir de 3 eixos: políticas públicas, educação e profissionalização. O objetivo geral é prevenir e combater o trabalho infantil, conscientizar a sociedade, fomentar políticas públicas, promover a formação profissional e proteger o trabalhador adolescente. O Ministério Público do Trabalho em São Paulo e a Organização Internacional do Trabalho irão realizar na capital paulista, no dia 6 de dezembro, no Memorial da Inclusão, o seminário Diversidade e Inclusão no Trabalho. O evento é aberto ao público e mais informações estão disponíveis em www.prt2.mp.br. O projeto MPT em Quadrinhos acaba de lançar a mais nova edição. É a 32ª e trata do assédio moral na construção civil. A obra foi pensada e financiada pelo Fórum Saúde e Segurança do Trabalhador no estado de Santa Catarina. A revista em quadrinhos está disponível no site www.mptemquadrinhos.com.br. Foi publicado o resultado final do Prêmio MPT na Escola 2017. Foram 51 trabalhos classificados para a etapa nacional, dos quais 30 serão premiados em cerimônia no dia 11 de dezembro em Brasília. Contos, curta-metragens, poesias, músicas, desenhos e esquetes teatrais foram as categorias da premiação do projeto, que existe desde 2009. O quadro geral dos trabalhos vencedores está disponível em www.mpt.mp.br. A cobertura completa da entrega do Prêmio MPT na Escola 2017 você acompanha nas próximas edições do Trabalho Legal. Ideias e propostas de consolidação das entidades diante dos graves efeitos que deverão ser ocasionados com a reforma trabalhista estiveram na pauta do primeiro seminário de formação sindical MPT Centrais Sindicais, realizado em Maceió pelo Ministério Público do Trabalho. Outros seminários serão realizados ao longo de 2018. Esta edição vai ficando por aqui, mas lembro que sugestões de reportagem podem ser enviadas para o nosso e-mail que aparece aí na sua tela. Outras informações sobre o Ministério Público do Trabalho você encontra em nosso portal e também nas redes sociais. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.